primeiro e segundo bimestre você fez, né, direitinho todas as atividades, né? Tem conseguido acompanhar os conteúdos aí? Tem, né? Eu No acho que eu geral. fiz tudo certo mesmo. Uhum. De agosto até outubro, PET 3. E vamos ver essa polêmica aí, né, quando volta presencial, quando não volta. Primeiro ano vai demorar mais. Demorar mais um pouco. Vou pegar o embalo aí. Espera só mais uns minutinhos aí. Conseguiu fazer o PET 2 completo? Conseguiu, né? Fez, né? Acho que eu fiz, É, sim. porque falta, falta nós fazer umas correções aqui. Ficou faltando. Raniel, boa tarde. Boa Gustavo. tarde. Beleza, Gustavo? Ramon. Marlon. Beleza. Galera aí, Matheus Dias. Boa tarde. Maria Silva. Antônio Saraiva, boa tarde. Patrick. Esperamos uns 2 minutinhos aqui, ok? Lucas, boa tarde. Bom, se passaram 5 minutos aí, além do tempo, estão no chat com a gente aqui. O Antônio Saraiva, Gustavo Passos, Lucas Rodrigues, Marcos Santos, Maria Silva, Marlon, Matheus Dias, Patrick Martins, Ramon, Raniele. Então aí, né? Então é o seguinte, agora vida nova agora do segundo semestre, não é isso? Agora vamos iniciar o volume 3, PET 3, terceiro bimestre, e o terceiro bimestre, ele vai de 3 de agosto até 8 de outubro. Então, agosto até outubro estaremos aí trabalhando volume 3, PET 3, ok? E só que é o seguinte, ficou faltando
as 2 últimas semanas para nós fazermos as devidas correções aqui, semana 5 e 6 do PET 2, volume 2. Então, nós estamos preocupados mais no sentido de, aos poucos, repassando o conteúdo que seja mais simples, objetivo e mais importante, né, para vocês. Então, não é porque começou agosto agora o PET 3 que a gente vai começar nele, não. Então, faltou ainda a semana 5 e a semana 6 do PET 2 para a gente fazer as devidas correções e explanar os conteúdos aí, né? Então, como vocês sabem, aí, o primeiro ano, com o novo ensino médio, antes eram 2 aulas de química, agora passou a ser uma aula. Então, quer dizer, ficou um conteúdo vasto, né? E super importante, o conteúdo do primeiro ano, e em menos tempo. Então, nós temos que fazer aí de forma simples, objetiva e de forma mais produtiva possível aí, certo aí? Então, é isso aí. Então Esther, a Priscila, né? Então, conforme combinado, nós vamos fazer agora as devidas explanação do conteúdo e das devidas correções da semana 5 aí, certo? Aí, posteriormente, semana 6 e, né, depois começando o PET 3, volume 3. Mas, né, quem você já tem em mãos aí o volume 3 também. PET 3, claro, que não fica parado no tempo. Quanto mais vocês forem trabalhando, tentando fazer os exercícios, melhor ainda, e vão adicionando no Google Sala de Aula, né? É super importante a participação de vocês no Google Sala de Aula, né? Para a questão de validação e registro aí de vocês, da participação de vocês no ensino remoto online aí, é o que a gente está trabalhando. Então, tudo que vocês forem fazendo, vão postando lá no Google Sala de Aula, né? Que fica o registro de participação, etc. Então, você tem que garantir o lado de vocês aí, né? Então, sempre importante estar atentos a esse lance do registro aí no Google Sala de Aula, de tudo que vocês forem fazendo. E, à medida do possível, as dúvidas, né, nós vamos trabalhar aqui na sala de aula. E, na medida do possível também, devido a essa redução de carga horária que o primeiro ano acabou, né, sofrendo. E com o novo ensino médio, vai alterar, né, para as outras séries também. Então, nós temos que adequar de acordo com a carga horária, certo? Então, assim, boa parte de vocês já fizeram, claro, a semana 5 aí do volume 2, né? Então, com certeza, procure estar em mãos aí esse material, e vou explanar agora, né, o conteúdo, e vocês vão acompanhando, à medida que eu vou repassando as atividades aqui, vocês vão lembrando o que conseguiram fazer, o que não fizeram, dúvidas, pode ficar à vontade para perguntar, tá certo aí? Então, o esquema de avaliação e tal, né, vai ser o mesmo, né, no passado, então vai ficar atento às atividades do PET, que geralmente vale mais de 10 pontos, ou 10 pontos nessa faixa aí, então super importante vocês fazerem essas atividades aí, porque às vezes não chega no final lá, na hora que vai somar, dá 13, 14 pontos, aí a pessoa entra na recuperação de bobeira. Por quê? Porque não fez talvez alguma atividade do PET aí, sendo que nós temos 2 meses aí para fazer. Então não dá bobeira não, procurem fazer essas atividades aí, né, e eliminando para na hora que chegar lá para novembro, vocês estarem tranquilos e, né, ter um fim de ano, né, mais leve aí, suave aí, tá? Então, nós vamos, eu vou colocar na tela aqui, aí depois vocês veem se está aparecendo aí ou não. Compartilhei aqui. Ok? Acredito que sim, né? Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje é o da semana 5, que era representações para o átomo, os principais modelos atômicos, né? Que foi retratado na semana 5, isso aí, né? Então, volto a dizer, nós vamos explanar essa parte aí, o mais essencial, mais simples e objetivo, e depois fazer as atividades dessa semana aí, né? Então, aí tudo tem um objetivo e um porquê por que você está trabalhando o assunto na sala de aula. Então, no caso, essa parte aí de representações para o átomo é a parte conceitual teórica que demarca aí a evolução dessa estrutura atômica das substâncias. Aí, o que quer dizer isso aí? No cotidiano, no real, significa que todo tipo de substância
é formado de um tipo de elemento. Você sabe que são 118 elementos, na tabela periódica, né? 118 elementos, e tudo que existir tem pelo menos um desses elementos aí, né? Então, aí, essa é a parte real quando fala a palavra átomo. É água, é formado de hidrogênio e oxigênio, átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, e assim vai. O gás carbônico é formado de átomos de carbono e átomos de oxigênio. Então, tudo não há o que não tem algum desses elementos aí, tá? Tudo é formado proveniente desses cento e poucos elementos aí. Então, daí a importância de estudar o assunto. E isso na realidade. No conceitual, quando fala a palavra átomo, né, que é a menor partícula de qualquer tipo de matéria, né? Então, como é importante, que eu já vi em avaliações externas aí, vestibulares, seja Enem, o que for, que trabalha essa parte teórica, que é mais abstrata do que, né, concreto, mas é importante também assimilar o abstrato aí. Então, temos que saber, sim, o que é próton, o que é elétron, o que é nêutron. Então, se a pessoa que quer, né, igual vocês aí, não é à toa que está na escola, e tem o objetivo de continuar os estudos, então temos que conhecer a parte concreta, que é o real, igual eu disse, a formação de tudo na vida é através desses elementos, e a parte abstrata também. O que é próton? Dá para ver próton? Você já viu elétron? Não, mas é importante saber, certo? E a ideia teórica advinda, né, de onde surgiu essas ideias aí de estrutura atômica. Então, devemos respeitar, né, os principais modelos atômicos que foram publicados, né? Então, e os que merecem estudo, certo? Então, partindo para esse estudo aqui, a gente vai explanar de forma simples, objetiva possível, mais fácil de acompanhar aqui. Os principais tipos de modelos atômicos. Com certeza vocês já viram falar, então eu vou apenas, né, endossar essa parte aí, porque o nono ano já trabalha, com certeza vocês já trabalharam essa parte aí, né? Então já ajuda a acompanhar os estudos aqui. Então, quando se trata de modelos atômicos, são 4 nomes aí importantes a saber. O modelo de Dalton, que começou por volta de 1803, né? Aí que às vezes a pessoa tem dificuldade em assimilar, mas tudo para assimilar qualquer tipo de conteúdo, você vai fazendo tipo de analogias, ou às vezes guarda uma palavra que relaciona com fulano lá. Então é isso que a gente vai fazer. Que você assimilando pelo menos uma palavra, você consegue associar com alguma coisa. Então, igual o modelo de Dalton em 1800, que foi assim, vamos dizer assim, modelo primitivo, inicial, ele falava que a matéria não se dividia, que o átomo era indivisível. Então, toda vez que falar de essa questão de átomo indivisível, que a matéria em si não se divide, a esfera maciça, compacta, é o modelo do Dalton, certo? Então, ele fazendo essas analogias aí, do átomo indivisível com o modelo de Dalton. Ele falava que a matéria não se dividia. Mas será que ele estava correto? E também era outro nível de informação em 1800, então era a teoria que ele lançava, né? Então cabia a outros estudiosos da área, né, aprimorar isso aí, ou não, né? E foi o que aconteceu. Aí já, por exemplo, quase 100 anos depois, já tem o Thomson, ele já admitia a existência aí de partículas elétricas no átomo. Então, ou seja, no átomo de Dalton era maciço, compacto e indivisível. Já o Thomson, ele fez um famoso estudo com uma ampola de Crookes, né? E também tudo é através de estudo, não é de uma hora para outra que a pessoa vai descobrindo, é através de tentativas, acertos, erros e por aí que vai traçando a evolução das coisas, das substâncias, de tudo. Então, no caso, o Thomson ele fez um estudo com a ampola de Crookes, em que ele injetava gás, né? Era a junção gás e eletricidade. Então, ele passava uma corrente elétrica e ele colocava um gás a alta pressão, gás a média pressão e gás a baixa pressão. Aí, quando ele injetou o gás dessa ampola, onde passava uma corrente elétrica, o gás a baixa pressão, aí surgiu tipo um vulto e a carga elétrica, como se estivesse movendo, né? Ela desviou a carga elétrica. Então, foi a experiência que ele tratou juntando gás injetando na eletricidade aí na corrente elétrica, o gás a baixa pressão e desviou o campo elétrico. Aí ele admitia, opa, então quer dizer que a matéria ela tem algum tipo de carga aí, né? Aí admitiu isso aí.
Sendo que essa ideia do modelo de Thomson, tratando-se um exemplo do cotidiano desse modelo de Thomson aí, é a imagem de TV. Por exemplo, que quando ele injetou a gás a baixa pressão na corrente elétrica, surgiu um vulto, que é a imagem, como se fosse, claro, na época, né? Aí, através dessa ideia aí de gás com eletricidade, que foi surgindo novas TVs, né? Depois veio TV de tubo, né? A famosa TV de tubo de raios catódicos. E então, assim, quando fala raios catódicos, tem a ver com aquela, né, tratando aí, traçando um exemplo cotidiano, exatamente a TV de tubo. Claro, vocês já pegaram, assim, nós já pegamos bem mastigados, agora TV de LCD, TV de telas aí plana, totalmente evoluído, né, assim, foi evoluindo essa questão aí da imagem mesmo. Então começou com vulto, né, aí depois a TV de tubo, que talvez o avô de vocês aí, quiçá aí talvez pai, mãe, chegaram a ter uma TV de tubo em casa aí, então essa ideia da imagem da TV veio proveniente do modelo Thomson, né? A ideia assim primitiva mesmo. Aí foram evoluindo a imagem e tal. Claro, hoje vocês verem as TVs de tudo enquanto é tipo, você pode escolher ainda tanto de polegadas e LCD, tem um outro também que eu esqueci, tela, não sei se é LCD, tem um outro tipo de nome também. Então, hoje totalmente evoluído. Mas antes, nessas TVs de tubo aí, tinha um tempo para esquentar lá, às vezes a imagem toda distorcida, você tinha que ficar dando tapa na TV lá para poder consertar a imagem, é isso, era chuviscos, então a imagem totalmente, né? Isso aí na década de 80, 70, 80, 90, tinha esse esquema aí de TV, de tubo, e a imagem era complicada de entender. Hoje não, hoje está totalmente mastigado, evoluído, né, graças a Deus aí, e vai evoluir muito mais ainda. Então, você tem guardado o modelo de Thomson, que ele fez essa experiência, juntando gás na corrente elétrica, então houve um desvio dessa corrente elétrica aí chamou os raios catódicos, então, os elétrons, né? Então, os raios catódicos são nada menos que os elétrons. Então, ele já admitia a existência de partículas elétricas na matéria, certo? Então, isso aí é o simples objetivo, o que importa de saber do modelo de Thomson. Ele admitia a existência de partículas elétricas, aí você lembra aí de raios catódicos, né, que são os elétrons, e o apelido dele, do modelo atômico dele, foi de pudim de passas, ou bolo de passas, talvez vocês já viram no 9º ano aí, quem que pelo menos deu uma estudadinha, uma pesquisada aí, levou mais a sério, viu que o modelo de Thomson, ele é apelidado de pudim de passas, modelo de bolo de passas. Por quê? Porque é como se fosse uma esfera positiva e as passas fossem os elétrons dentro dessa esfera positiva aí, como se fosse passas dentro de um bolo, algo assim. Mas é só essa é a analogia, para você só entender que o Thomson já admitia a existência de partículas elétricas positivas e negativas. E já o modelo do Dalton, que falava que era indivisível, o apelido do modelo dele é bola de bilhar. Eu estou repassando essas ideias, que isso aí acaba de vez em quando nesses concursos afora, esse modelo bola de bilhar, quem que é? É o modelo do Dalton, que é a esfera maciça e indivisível. O modelo pudim de passas já é do Thomson, que ele admitia a existência de partículas de cargas elétricas aí, né? Então essa foi a ideia principal. Então vamos guardando aí. Dalton falava que a esfera, que o átomo era indivisível, a matéria não se dividia. Depois veio o Thomson com essa experiência aí da ampola de Crookes, igual eu falei com vocês aí, que no cotidiano ela trata essa questão da imagem da TV, surgiu exatamente dessa ideia aí, tubo de raios catódicos, né? E posteriormente, isso aí em 1904, posteriormente, em 1911, com novos estudos, veio o Ernest Rutherford, ele fez uma experiência já utilizando radioatividade, né? Porque o Thomson fez a experiência com eletricidade, igual eu falei, corrente elétrica. Já o Rutherford, e ao longo do tempo também vai surgindo mais evolução, ele já pôde utilizar a radioatividade, e utilizando a radioatividade, ele constituiu sua ideia sobre o modelo atômico aí, e já admitia exatamente uma divisão entre núcleo e eletrosfera, ou seja, no núcleo está situado, aí deu o nome das partículas, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Isso aí acho que todo mundo já ouviu falar, claro. Então, já no modelo do Rutherford, já admitia essa existência aí de núcleo e eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo giram os elétrons, que é a parte negativa. Então, saber que o Rutherford fez uma experiência com a radioatividade, utilizando o elemento polônio, elemento radioativo, ele injetou
no caso, a radiação numa lâmina de ouro. Aí ele notou que essa radioatividade aí, quando ele injetou na lâmina de ouro, atravessou a lâmina de ouro. Essa radioatividade, ele falou, opa, então a matéria realmente divide, só que quando essa radiação ultrapassou a lâmina de ouro, parte da radiação passou direto, boa parte, né, passou direto, outras desviaram, outras voltaram. Então ele falou assim, opa, então tem alguma coisa diferente aqui. Se fosse tudo para um lugar só, né, mas não. Umas passaram direto, outras bateram e voltaram, outras desviaram, então aconteceu algumas situações diferentes. Então, pela a maioria da radiação ter passado a lâmina de ouro, ele admitiu que boa parte da matéria é formada de espaços vazios, né? Boa parte da matéria é formada de espaços vazios, devido a essa radiação passar direto na lâmina de ouro, a grande parte, né? E como essa radiação do polônio aí, ele é positiva, a radiação alfa radioatividade, né, do polônio, elemento radioativo, é radiação positiva. E no lugar que batia e repelia, então ele falou, opa, então ali tem uma carga positiva, porque vocês sabem aí, claro, polos sinais contrários se atraem, positivo com negativo se atraem, né? E polos, mesmo sinal, positivo com positivo, repele, negativo com negativo, repele. Então isso é um estudo a saber aí, né? Então, no caso, como a radiação era alfa, radiação positiva, quando atravessava a lâmina, só que repelia em certa parte, significa que também ali se repeliu que ali é uma parte positiva, né? A radiação que passou direto em determinada parte dessa lâmina de ouro é porque tem espaços vazios. E algumas desviaram, né? E algumas partículas desviaram, ou seja, aí tinha a parte que desviava também, né? Então, ele admitia a existência aí de uma parte positiva. E, ou seja, foram pouquinha parte que desviou, que repeliu. Foi pouquinha, pequena mesmo, que repeliu, né? Então, por isso que o núcleo atômico, na verdade, comparado com o átomo, tudo é muito pequeno. É onde está a parte positiva, né? E aí ele imaginou o seguinte, que né, a parte tinha, igual eu falei, pela radiação, como teve parte que repeliu, teve parte que passou direto, então que o átomo, ele tinha partículas elétricas aí, e parte delas é positiva, os espaços vazios, né, e ao redor, no caso aí, a ideia, a parte negativa, que são os elétrons, né, a eletrosfera. Então, houve uma divisão da ideia dele atômica, em que o átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. Você guarda isso, Rutherford, átomo é núcleo e eletrosfera, certo? Então, ele usou a experiência da radioatividade aí, né, usando a radioatividade, o elemento polônio, na lâmina de ouro, né? E aí é o seguinte, existem os prótons, que é positivo, né? A parte negativa é chamada de elétron, só que se existisse só na matéria positivo com negativo, ia acontecer o quê? Ia acontecer ia unir, né? Ia ser um colapso, porque positivo, igual eu falo, positivo com negativo atrai. Então, para contrabalancear isso aí, ao longo do tempo, perceberam que existe algumas partículas também, chamadas nêutrons, que ela faz tipo como se fosse uma separação aí entre positivo e negativo, para não deixar ocorrer um colapso da matéria aí. Então, por isso que existe também os nêutrons, né? É como se fosse aí um contrabalance aí, né? Para não ter um colapso geral de positivo com negativo, né? Então, é só saber isso aí. O Rutherford fez uma experiência com radioatividade e existe, né, admitindo prótons, elétrons e nêutrons, certo? E depois, a gente vai ver um pouquinho depois, com o Rutherford veio o Bohr, o Bohr apenas ele deu uma ideia aí, ele ampliou o modelo do Rutherford, falando que os elétrons estão girando ao redor do núcleo com determinada quantidade de energia, né? Então, só isso que quando falar a palavra de energia, lembra do modelo do Bohr, né? E podemos explicar no dia a dia aí, essa questão do modelo do Bohr, os fogos de artifício. Não tem fogos aí de cor verde, vermelho, azul, etc. Isso aí depende da constituição química do foguete lá. E tem a ver com essa ideia, excitação eletrônica aí, né? Então, os elétrons estão girando ao redor do núcleo com uma determinada quantidade de energia. Quando ele é excitado por uma fonte, seja de temperatura ou o que for, ele pula de uma camada para outra. Quando ele pula de uma camada para outra, claro, o elétron é obrigado a voltar para a camada de origem dele. Quando ele volta para a camada de origem dele, ele emite cada elemento emite uma cor diferente. Então, quando você quer colocar, por exemplo, um foguete aí, cor verde, então, além da pólvora, ele coloca o bário. O bário é um sal de bário. O bário, ele tem cor verde, dá cor verde. Então, a pólvora aí é formada de carvão, enxofre
e nitrato, não é isso? Para a formação da pólvora. Quem não sabe aí, a pólvora é formada de carvão, enxofre e nitrato. Aí, eu quero um foguete de cor verde. Então ele coloca um sal de bário, sulfato de bário, por exemplo. Aí o foguete vai ser verde, né? Eu quero um violeta. Então ele coloca um potássio, um sal de potássio, o potássio gera cor violeta. Aí, não, eu quero um foguete de cor amarela, então é o sódio. Então, além da pólvora, ele coloca algum sal aí de sódio. Aí ele libera a cor amarela, e assim vai. Então, vai dando, cada tipo de elemento utilizado, além da pólvora, gera as cores diferentes dos fogos de artifício. Isso aí vem da ideia de excitação eletrônica, teoricamente, tem que guardar isso aí, excitação eletrônica, e eu já cansei de ver em concursos vestibulares aí, talvez um dos modelos que mais cobra é o modelo do Bohr. E sempre falo aí desse fogo de artifício, tem a ver o quê? Com o modelo do Bohr, que deu essa parcela aí de contribuição com o conceito de energia no átomo, né? No modelo atômico. Então, Bohr, lembra aí, um dos mais cobrados que tem, Bohr tem a ver com a energia. Outro exemplo cotidiano, além dos fogos de artifício, são essas pulseiras que tem cor, libera aí luz diferente de dia, de noite, mudam de cor, também tem a ver com essa excitação eletrônica, também é uma ideia do modelo do Bohr aí, tá? Luminescência aí tem a ver com o modelo do Bohr, certo? Então, os principais nomes aí dos modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Então, quando o exercício comentar de matéria indivisível, tal é o modelo do Dalton. Quando falar de existência de partículas de cargas elétricas, é o modelo do Thomson. Quando falar aí de núcleo, eletrosfera ou radioatividade, tem a ver com o Rutherford. Então, são as palavras que né, vai separando cada nome aí. E quando fala de energia, geralmente energia, excitação eletrônica, é o Bohr. Então, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr são os principais modelos atômicos aí, né? O Thomson, ele trabalhou com a eletricidade, o Rutherford trabalhou com a radioatividade, né? E o Bohr deu um complemento ao modelo atômico do Rutherford, falando a ideia de energia. Então, basicamente, aí foram os principais modelos atômicos. Com certeza, talvez no 9º ano vocês já viram algo aí, mas só para saber disso aí. Principais modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, né? O Dalton, falava que a matéria não se dividia. Claro que ele não estava correto, mas é porque, claro, 1800 é outra ideia, outra informação. Posteriormente, né, vieram as ideias do Thomson, Rutherford, Bohr, já admitia as partículas elétricas. Quais são as principais? Prótons, elétrons, nêutrons. Próton, carga positiva, ou elétron negativo. Então, vai ver uma tabelinha dessas partículas aí agora. Então, uma experiência famosa relacionada aos modelos atômicos é a experiência da radioatividade, né, do Rutherford, né? Então, ele editou radioatividade numa lâmina de ouro. Então, tá aí só para uma tabelinha para vocês guardarem aí. Próton, o símbolo dele é P, a carga dele é positiva, né? O nêutron, não já fala, nêutron tem a ver com nêutron, a carga é zero, né? E o elétron, a carga é negativa. Então, é só para identificar aí os principais nomes teóricos, né? Pela constituição atômica de qualquer tipo de matéria. A matéria é formada de prótons, elétrons, nêutrons. Isso aí, vou traçando cotidiano aquilo que eu falei. A água, H2O. Então, a água é formada de átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. E assim vai. Cada substância é formada de pelo menos um tipo de elemento químico. Certo? Então, na teoria, é bom guardar que a menor partícula de qualquer tipo de matéria é chamada de átomo, né? E guarda aí prótons, elétrons, nêutrons. Tem outras partículas também? Tem novos estudos aí, claro, tudo vai evoluindo, descobrindo novas partículas, além de próton, elétron, nêutron, né? Só que a nosso nível aí de ensino médio é bom saber que existem essas partículas, prótons, elétrons e nêutrons. Próton, P de positivo, né? Próton positivo. Elétron, negativo, nêutron. O nome já fala neutro, né? Mas existe também bósons, mesons, muons e assim vai. Quarks. Tem até um brasileiro envolvido no estudo de uma dessas partículas novas aí, né, que é o César Lattes, um físico, talvez um dos mais importantes físicos do Brasil. Ele está envolvido aí no estudo de uma nova partícula aí, existente, né? Mas, volto a dizer, o que a gente tem que saber, a princípio básico aí, que a matéria é formada por prótons, elétrons e nêutrons. Certo aí? Então,
Essa então, é a ideia principal de formação atômica aí, para a gente começar a resolver as atividades aí. Então, a princípio é bom saber que a matéria, né, é formada por átomos, né, que são os prótons, elétrons, nêutrons. Os principais modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, né? Então, quando falava o modelo de Dalton, que a matéria não se divide, né, um átomo indivisível. O modelo do Thomson ele já admitia partículas, né, de cargas elétricas positivas e negativas. Rutherford, já com o estudo da radioatividade, ele analisou, fez a experiência com a lâmina de ouro e detectou uma existência de um núcleo muito pequeno e ao redor giram os elétrons aí, né? E com grandes espaços vazios aí, né? E só para identificar a diferença no tamanho do núcleo com a eletrosfera, imagine um campo de futebol e a bola lá no campo fosse o núcleo do átomo. O núcleo é formado onde é a carga positiva, onde estão os prótons e os nêutrons, igual eu comentei, né? E ao redor giram os elétrons, a carga negativa aí. Então, lembra aí para calcular, quando fala massa de algum tipo de matéria, só o núcleo que vale, porque é prótons e nêutrons, porque elétron é negativo. Então, é negativo, a massa é desprezível, né? Então, a gente não compra assim, me dá menos 10 gramas, então massa negativa é desprezível, né? Então, é só lembrar isso aí. Então, quando for somar quando pedir a massa de um tipo de elemento, é só somar prótons com nêutrons. Elétrons não entra, porque o elétron é negativo, é massa desprezível. Certo? Então, vamos fazer a atividade 1, que foi da semana 5, então, boa parte já fez, mas só para vocês verem aí o que foi certinho, o que não é, qualquer coisa pode perguntar aí. Né? Perguntou, atividade 1 aí, das afirmações a seguir, qual não pode ser atribuída ao modelo atômico de John Dalton? Né? Então, perguntou das afirmações a seguir, qual não pode ser atribuída ao modelo de John Dalton? A gente viu que o John Dalton falava que a matéria não se dividia, esfera maciça, né, indivisível. Então, letra A, os átomos. Beleza aí, Matheus? Letra A, os átomos apresentam formatos esféricos. Letra B, os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Letra C, os átomos são indivisíveis. Letra D, os átomos são constituídos de cargas elétricas. E letra E, os átomos são maciços. Então, tem uma dessas aí que não pode ser atribuída ao modelo de John Dalton. Se alguém quiser escrever aí no chat qual acha que não é, vou comentar aí. Isso, o Marlon falou letra D, beleza, boa. Marcos Santos, letra D, beleza aí, boa. Isso mesmo, mais alguém quer dar uma opinião aí? Muito bem aí. Quem deu opinião aí? Exatamente, foi o que a gente comentou. Porque a letra D, os átomos são constituídos de cargas elétricas, quem falou isso foi Thomson, né? O Dalton, ele falava que a matéria não se dividia, né? Era modelo esfera, maciço, e quem comentou de carga elétrica, igual a gente falou, é o Thomson. Então, parabéns aí, exatamente. O que não corresponde ao modelo do Dalton aí vai ser. Peraí. Oh, caramba. Só um minutinho. Isso aí, ó. Então é a letra D, e os átomos são constituídos de cargas elétricas, é o Thomson, é o que a gente estava comentando. Então, beleza aí, tá? Então, número 1 aí, o que não corresponde ao Dalton é a letra D. Passando para a atividade 2. A luz emitida por lâmpadas de sódio ou de mercúrio da iluminação pública provém de átomos que foram excitados. Esse fato pode ser explicado considerando o modelo atômico de. Pode escrever aí no chat também aí. Está falando de luz emitida por lâmpadas de sódio. Marlon falou letra B, beleza. Isso, Maria Silva, letra B, beleza. Mais alguém aí que dá o palpite aí? Então, a luz emitida por lâmpadas de sódio ou de mercúrio da iluminação pública provém de átomos que foram excitados. Esse fato pode ser explicado considerando o modelo de. Foi o que a gente falou, né? Parabéns aí pela resposta. A gente comentou, quando fala no exercício de luz emitida, excitação eletrônica, está falando aí que átomos que foram excitados tem a ver com Bohr. A ideia que a gente falou aí dos fogos de artifício, que serve também para essa questão de cores diferentes aí. Tem essas cores de luz de boate aí, luz vermelha, luz azul. Então, isso aí também tem a ver com essa ideia atômica do modelo do Bohr, né? Quando você mistura gases aí, dá cores diferentes. Então, se você fizer gás neônio com gás carbônico, gera uma cor. Neônio com potássio, dá outra cor.
Então, assim, neon sozinho, outra cor. Tem essas luzes de automóveis aí, foram até proibidas, né? Luz de neon, fala o xenônio, né? Essas luzes de carro quando passa na BR, aquela luz fortíssima, azul, por exemplo, que foram até proibidas aí, vamos dizer assim. Tem a luz de neon. Isso aí tudo tem a ver com esse lance aí de energia, excitação eletrônica. Então, parabéns aí. Realmente, atividade 2 falou de luz, né, emitida, tem a ver com o modelo do Bohr, né? Até aí, agora a gente comentou que, teoricamente falando, quando um elétron é excitado, ele pula de uma camada para outra, né, devido à fonte de calor que for, mas ele volta para sua camada de origem. Quando ele volta para a camada de origem, ele emite uma cor. Cada elemento emite uma cor diferente, igual a gente comentou aí, tá? Sódio amarelo, bário verde, potássio violeta e assim vai. Então, beleza aí, atividade 2, Bohr. Então, nessa primeira parte, né, que a gente estudou aí, foi os modelos atômicos. Então, foram atividades dos modelos atômicos. Foi a primeira parte, né? Então, aí, o primeiro exercício, o segundo da semana 5 aí, foi exatamente relacionado a modelos atômicos. A gente vai dar continuidade aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se vai ser essa aqui. Não, aqui. Isso, agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Certo aí? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui na segunda parte. Então, beleza, os principais modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Né? A matéria é formada por prótons, elétrons, nêutrons. Próton positivo, elétron negativo. Dando continuidade. Deixa eu ver mais uma coisa. Isso aqui é uma representação atômica. Então é super importante saber. Também já vi esses exercícios aí, são bem cobrados aí, seja em avaliações de Enem ou uma avaliação externa aí. É a representação de um elemento químico, né? E o elemento é representado a identidade de cada elemento é seu número atômico, né? E não repete. Então, são 118 elementos, então cada elemento vai ter seu número. Então, o hidrogênio é 1, não é isso? O hélio é 2, o lítio é 3, e assim vai. Cada elemento tem seu número aí. Carbono é 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, e vai até o final. Então, a identidade de cada elemento é dada pelo número atômico, que é representado pela letra Z. É uma simbologia, né? Então, tá aí, número atômico indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. Então, para identificar melhor um elemento, é o número de prótons, certo? E tem também aí falando sobre o número de massa, né? Igual eu comentei, massa é só não considerar elétron. A massa, ela é os prótons mais os nêutrons, né? Então, ó, tá aí, número de massa é dado pela soma da quantidade de prótons, Z, com a quantidade de nêutrons, N. É o que está no núcleo atômico. Então, tem a fórmula aí, A igual a Z mais N. Só para identificar as simbologias aí, o A é a massa, né? A massa é dada por A, Z é dada por prótons e N é dada por nêutrons, certo? Então, só guardando essas simbologias aí. Eu te pedi para calcular a massa, é só você somar o número de prótons com o número de nêutrons, né? E tem uma representação de um elemento aí, você vai ver geralmente a representação de um elemento, o número em cima e o número embaixo. O número em cima, geralmente, é a massa. Embaixo ficam os prótons, né? Os prótons. E elétrons também, né? Então, para ficar melhor explicado, é o seguinte, porque às vezes o número maior, eu já vi algumas vezes aí, vem na parte de baixo. Então, é só saber que quando for representar um elemento, vai vir dois números, né? Em cima e embaixo dele. Depois a gente vai ver esse exemplo disso aí. O maior número é a massa. Então, você saber que o maior número dado é a massa, tá? Depois a gente vai ver em exercício, fica melhor entender. Só para ler o que está aí, definições importantes. Em 1913, ao realizar a experiência de bombardeamento de vários elementos químicos com raio-x, Mosley percebeu que o comportamento de cada elemento estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes no núcleo. Assim, a carga do núcleo, ou seu número de prótons, é a grandeza que caracteriza cada elemento. Foi o que a gente falou aí. Então, lembra aí que para identificar cada elemento químico é seu número atômico, que é representado geralmente por Z, tá? E quando fala massa, lembra aí, massa de um átomo é prótons mais nêutrons, só não considera os elétrons, não soma elétron, porque elétron negativo, a massa negativa é desprezível, né?
Isso aqui são alguns conceitos, quando fala que o átomo está neutro. Se está neutro, claro, o tanto de positivo tem que ser igual de negativo. Então, o tanto de prótons tem que ser igual de elétrons. Aí o átomo está neutro. Quando for diferente o número de prótons e elétrons, carga positiva e negativa, aí ganha o nome de íon, né? Aí a gente vai ver alguns exemplos aqui. Tem uma tabela aí formando, tá aí, prótons e elétrons. Então, tá falando, quando o átomo é neutro, tá vendo um exemplo aí, ó, são 13 prótons e 13 elétrons. Claro, tá neutro. Se o total de positivo for igual de negativo, tá zerado. Mas quando o total de prótons for maior que de elétrons, tá vendo aí, prótons 13 e elétrons 10. Então tem mais carga positiva, é chamado de cátion, né? Então, quando ele tem mais carga positiva, é chamado de cátion. Então, lembra aí, ó, se tem o mesmo número de prótons e elétrons, o elemento está neutro. Se tem mais prótons do que elétrons, ou seja, ele está mais positivo, é chamado de cátion, né? E espera aí aqui. E tem também, quando o número de elétrons for maior, a gente comentou que o número de prótons for maior é cátion. Quando o número de elétrons for maior, é chamado de ânion, né? Então, é só saber aí. Átomo neutro, quando o total de prótons é igual de elétrons. Quando não for, é chamado de íon, né? E quando o íon é positivo, quando tem mais prótons do que elétrons, é chamado de cátion. É o que está aí. Vamos ver mais. Tá. Aí agora. Então, ó, novamente outro exemplo aí. Número de prótons 17, número de elétrons 17. Então, quer dizer, o número de prótons e elétrons é igual a neutro. Mas quando o número de elétrons for maior, igual está aí, ó, 17 prótons e 18 elétrons. Se o número de elétrons for maior, é ânion. Então, quando for íon, pode ser cátion ou ânion, certo? Só saber, assim, né, essas palavras aí, é questão de mesmo de anotando no caderno aí, ao lado e tal. Íon, pode ser cátion ou ânion. Quando o número de prótons for maior do que o de elétrons, cátion. Quando o número de elétrons for maior do que prótons, é ânion, né? Isso aí são alguns conceitos, mas só para saber que o elemento é representado por dois tipos de números. Vamos ver o que tem mais importante aqui. Tá. Então a gente sabe que prótons, elétrons, nêutrons, né, e massa, né, são os conceitos que a gente vê. Quando os elementos têm o mesmo número de prótons, ele ganha o apelido de isótopos, né? Isótopos, mesmo número de prótons. Só para saber esse detalhezinho aqui. Vamos ver se tem mais algum detalhe importante a saber. A gente vai para a atividade ali. Atividade 3, tá? Eles ajudam de novo aí. Atividade 3. Observe a representação para o átomo do carbono 14, que é utilizado na datação de artefatos arqueológicos. Não sei se vocês sabem, mas quando eles estão procurando algum material para saber o quão ele é antigo, eles utilizam carbono 14. Não sei se vocês já viram em alguma reportagem aí, eles utilizam carbono 14 para determinar se quanto mais velho é um achado lá, né? Então deu carbono aí, carbono é C, igual eu falei, tem um número em cima e um número embaixo. Então carbono aí tá 14 em cima e 6 embaixo. Então tá falando assim, o número de prótons, nêutrons e elétrons de um átomo de carbono 14 são, respectivamente, então, se alguém quiser dar ideia no chat aí, que colocaram, o número de prótons, nêutrons e elétrons aí do carbono. Quem quiser dar a opinião aí, o que vocês colocaram aí nessa questão? E o Marlon falou que a letra B. Beleza, Marlon, isso aí mesmo. Mais alguém tem alguma ideia? Beleza aí, Marlon. Mais alguém? Queria falar aí? Vou colocar no chat aí. Mais ninguém não? Pegou opinião aí? É o seguinte, então, ó, o número de prótons. O número de prótons é o número que fica. O número maior é a massa, igual eu falei. O outro número é o número de prótons. Então, o número de prótons aí é 6, né? Então, o número de prótons é 6. Nêutrons, talvez vocês não sabem aí, é só subtrair o valor de cima menos de baixo. Então, 14 menos 6, 8. Então, são 8 nêutrons. Então, lembra aí, ó, o número de prótons é o número que fica embaixo, né? É o menor número. Nêutrons, subtrai o de cima menos de baixo, 14 menos 6, 8. E elétrons, como o elemento está neutro aí, quando o elemento está neutro, é 6 também. Então, bem lembrado pelo em opinião aí.
né? É a letra B mesmo, 6 prótons, 8 nêutrons e 6 elétrons, né? Então, beleza aí. Você pode usar a fórmula também para achar os nêutrons, a fórmula igual eu falei, A igual a Z mais N, né? Massa que é A igual a Z, que é prótons mais N. Nós tínhamos que a massa é 14, sabemos que o próton é 6, só subtrair aí. 14 menos 6 deu 8 nêutrons. Então, bem lembrado aí, tá? Então, novamente aí, quando tiver a representação de um átomo, tem dois números, o número maior é a massa. Então, o maior aí, ó, a massa do carbono é 14. E o menor é prótons e elétrons, tá? Então, vamos ver uma próxima atividade aí. Opa, atividade 4. Está falando assim, ajuda aí. Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e número de massa são, respectivamente... Então, quem quiser dar opinião aí também. Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, qual é o seu número atômico, qual é o número de massa? Alguém arrisca aí? Marlon falou a letra C. Beleza, Marlon. Mais alguém aí? Outros participam também, é bom a participação dos outros também. Marlon aí, ó, será que é só ele que vai querer dar opinião aqui? Outros deram antes aí, podem continuar. Então, mais alguém aí? Então, bem lembrado aí, Marlon, bacana, porque pediu o número atômico e o número de massa. Então, quando não fala nada aí relacionado a se o elemento é neutro ou não, o número atômico é igual de elétrons. Então, o número atômico é 22 e o número de massa é só somar. 22 com 26 deu quanto? 48, né? Quando não comentar nada se o elemento é íons ou não, então significa que o átomo está neutro, ou seja, o número de prótons é igual de elétrons. Então, subentende aí que o número atômico é 22 e o número de massa é só somar. 26 com 22, 48. Aí você falou assim, não, mas para somar massa não soma elétron. Mas no elemento neutro, o número de prótons é igual de elétrons. Então, subentende que tem 22 elétrons e 22 prótons. E 26 nêutrons, né? Então, realmente deu letra C aí, né? Número atômico 22, né? E a massa 48. Espera aí, que isso vai poder marcar aí, ó. Um pouquinho aqui. Então, deu letra C aí, 22, número atômico, número de massa 48. Beleza? Quero só somar, 22 com 26. Vou dar 2 minutinhos aí. Vamos ver se dá para fechar essa atividade 5 aqui. Vocês vão ajudando rapidinho aí. Deu uma tabela lá com prótons, elétrons e nêutrons. Então, quem fez aí, ajuda aí. Perguntou assim, quais desses átomos são de um mesmo elemento químico? Alguém aí quer falar o porquê? E dar opinião aí para a gente ir marcando. Falta 1 minuto aí. Quais desses átomos são o mesmo elemento químico? A gente vai fazer rapidinho devido ao tempo. Vou colocar... O Marlon colocou 4, 5. É isso aí, o 4 e 5, mesmo elemento químico, é quando tem o mesmo número de prótons. Eu falei que cada elemento tem a identidade dele é prótons. O número 4, lá, o exemplo do número 4 é 92 prótons. O número 5 também tem com 92 prótons. Significa que é do mesmo elemento químico. Então, 4 e 5 são de um mesmo elemento químico. Na letra B, está falando que quais estão eletricamente nêutrons. Onde que o número de prótons é igual de elétrons. Né? Então, também 4 e 5 aí. Ó. No 4 e 5, o número de prótons é 92 e o número de elétrons 92 lá. Então, tá eletricamente neutros. Não é isso aí? 4 e 5 também. Número de prótons é igual de elétrons. Depois aí, Marlon, pode continuar. Qual espécie é um ânion? Ânion é quando o elétron está maior do que prótons. Qual elemento que o elétron está maior que prótons aí? É a letra, o 2, né? No 2 tem 18 elétrons e 17 prótons. Então ele é um ânion, né? Tem mais elétrons do que prótons. Beleza aí. Depois na letra D, quais são isótopos? Ou seja, tem mesmo número de prótons? 4 e 5. Né? O 4 e o 5 são o mesmo número de prótons, que é chamado de isótopos. Né? Na letra E, que espécie é um cátion? Cátion onde tem prótons mais do que elétrons. Onde tem prótons mais do que elétrons lá? Foi no... Qual aí? Onde tem prótons mais do que elétrons? Aí, que estava do Marlon. Fez aí, não? Prótons mais do que elétrons?
tem lá o número 1, ó, tem 13 prótons e 10 elétrons. Então, o número 1, o número 3 tem 19 prótons e 18 elétrons. Então, 1 e 3. Então, onde que tem prótons mais do que elétrons. Então, é 1 e 3 aí. Né? Não é isso? Espera aí. 1 e 3. Beleza, então aí devido ao tempo, né? Acho que essa também é essa a última atividade aí. Aí semana que vem nós vamos dar continuidade aí nessa parte atômica aí para fechar a semana 6 do PET 2 aí, ok? Acho que tem, semana 6 do PET 2 ficou faltando aí pra gente fazer. Então, beleza, aí essa foi a semana 5, qualquer coisa depois procurem a gente também. A gente fez um apanhado geral, ok? E, então é isso aí, eu agradeço imensamente a participação de vocês aí, obrigado aí. Um bom final de semana para vocês, né? Então, semana que vem nós estamos de volta aí para acabar as devidas correções do PET 2 ainda, né? Mas vamos, igual eu falo, todo mundo, à medida que vocês vão fazendo os exercícios aí, falou Marlon, vão postando lá no Google Sala de Aula, tá? Não dá bobeira não. Priscila, boa tarde aí, tchau. Então, tudo que vocês forem fazendo, vão postando lá, porque vai garantindo a participação de vocês aí, o registro de vocês aí. Valeu, Ramon, certo? Então, fique com Deus aí, bom final de semana e obrigado pela paciência e participação aí. Ok? Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, gente. Falou.